Jesus, nós vos agradecemos por tanta graça que tem trazido para a nossa vida. E pedimos a Ti, Mestre Jesus, que continue sempre trazendo essas maravilhas para todos os seres humanos viventes da Terra. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade. E nós, então, iniciaremos o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Ok, nós estamos vendo o capítulo 6. Capítulo 6 é a oração. Nós já vimos uma parte na semana passada e hoje nós vamos continuar o estudo. Então, na semana passada tinha umas partes sobre a questão das influências, né, espirituais, e nós vamos continuar nessa que é seguindo aquele moço, né, que ele tem um problema na área sexual. Ele frequenta até os meretrizes e tal, né? E daí eu peguei um fragmento aqui de Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão, e ele diz assim, ó: dei-me conta que dois seres perversos lhe dominavam o comportamento quase por inteiro. Estava falando dos espíritos que estavam atormentando a pessoa que estava ali passando por essa influenciação, né? Cristiano, seja bem-vindo, bom dia. Dona Lalinha, o Cristiano chegou. Que bom, seja bem-vindo, Cristo. Deus te abençoe. Obrigado, mamãe, bênção. Deus abençoe. Então, eu estava lendo aqui só um pedacinho aqui para a gente começar nosso estudo, que eu encontrei no outro livro, né? Só para ilustrar a questão das influenciações que às vezes a gente não... Por exemplo, de clichê mental excitando o desejo. Então, aqui diz assim, ó: dei-me conta que dois seres perversos lhe dominavam o comportamento quase por inteiro. Um deles excitava-lhe o desejo, comprimindo-lhe habilmente certa região do aparelho genésico. O outro lhe transmitia clichês mentais muito bem elaborados, em que ela, né, a pessoa, se via nos braços do eleito, sendo expulsa pela esposa que lhe surgia bruscamente, interrompendo o idílio silencioso. A pobre debatia-se em sofreguidão entre as duas sensações, da lubricidade e de frustração, entregando-se ao tresvario. Manuel Filomeno de Miranda, Loucuras da Obsessão. Então aqui a gente ele ilustra aqui, né, o Filomeno de Miranda, como é que se processa essa questão da influenciação. A gente fica estimulado naquilo que a gente tem as fragilidades, né, nos desejos. No caso aqui, ele está exemplificando no desejo sexual. Então, ele promovia nele, né, certas visões, até estimulando ele para que ele sentisse desejo naquela área e fosse para o caminho da transgressão. Então, na semana passada, então, nós estávamos acompanhando o moço aquele, né, que ele tinha ido para casa, né? E lá em casa, os espíritos já, aqueles que estavam querendo atormentar ele, assediar, não entrava, né? Então nós percebemos ali que a esposa, que ela tinha mais equilíbrio, ela tinha mais voltada para essa questão mais espiritual, fazia suas orações, provavelmente o culto cristão no lar, não cita aqui, mas é provável. E ela então, ela criou ali uma barreira magnética que impedia aqueles espíritos que entrassem. Então aquele moço, ele estava assim, ele estava num processo de assédio, né, que ele tinha dificuldade de vencer aquelas inclinações que ele trazia dentro dele, as influências dos espíritos, e ao mesmo tempo ele queria sair daquilo ali.
ele frequentava a casa espírita. Lá na casa espírita ele se sentia protegido. Saía fora, ele tinha o assédio. Aí ia para a casa dele, novamente ele estava protegido, né? Então a situação dele era um pouquinho complicada, mas é o processo que todos nós passamos para vencer as nossas inclinações, que a gente traz conosco. Então nós somos levados, em determinados momentos, a regiões onde nós somos convidados à espiritualização. E em outros momentos nós somos também convidados a nos deixar levar por aqueles assédios anteriores, que é justamente para que nós nos fortaleçamos em vencer essas inclinações. Então nós estamos trabalhando nesse trabalho de buscar o equilíbrio. E aí vem uma pergunta, assim, né? Quando eles estavam lá, e o André Luiz estava se orientando, recebendo as instruções e orientações do Alexandre, e ele perguntou: bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Que ele estava em desequilíbrio. Ele ia lá para a casa dele, ele se sentia mais tranquilo, mais sereno, mas ainda, logo que ele saía de novo, ele estava sob efeito daqueles desequilíbrios. Então ele estava perguntando, né, porque a esposa, ela orava, ela procurava ajudar o esposo, né, até quando tinha o momento assim de emancipação espiritual, aqui mostra que ela acolhia ele para que ele pudesse entrar em uma situação mais serena. Mas ainda assim ele estava sob efeito. Dona Diva, bom dia, seja bem-vinda. Chegou a Dona Diva. A senhora está com o seu microfone desligado, mas tudo bem. Nós estamos no começo do nosso estudo, né? Nós estamos falando sobre a... Opa, agora sim, estou te ouvindo agora. Ah, não, desligou de novo. Shirley, bom dia. Chegou a Shirley também. Seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Atrasei. Tá certo, tá tudo bem. Bom, a questão é ter vindo. Seja bem-vinda. Então, nós estávamos falando sobre as influenciações, né? Do caso daquele moço, que ele tinha... A fraqueza dele é na questão sexual. Então, ele chegou em casa ele estava protegido, né? Os espíritos, aqueles que atormentavam ele, não entravam por conta do magnetismo da esposa. A esposa era uma pessoa que já tinha mais espiritualização, né? Estava sempre em oração. Então, a oração que ela fazia acabava que protegia o moço quando ele chegava em casa. Então, ele vivia numa crise, assim, né? Num desequilíbrio. A esposa dedicada, aí ele ia na casa espírita, lá também tinha as barreiras magnéticas que impediam a entrada daqueles espíritos, e a influenciação então não se fazia, mas quando ele saía para fora de casa, de novo ele estava sob o assédio de entidades espirituais que convidavam ele para ir para o meretrício, né, estimulava nele os desejos sexuais, e ele sentia, então, a vontade de cometer o adultério, né? Mas a esposa estava ali firme, então acolhia ele, e aí ele conseguia manter um certo equilíbrio. E a pergunta que nós paramos aqui foi essa. A André Luiz perguntou para o Alexandre se só esse concurso da esposa, esse recurso da esposa de fazer oração, né, de ter o equilíbrio, bastaria para que o moço entrasse na paz, né, no equilíbrio, e vencesse aquela inclinação que ele tinha. Então o Alexandre respondeu: olha, o socorro da Cecília, que é o nome da esposa dele, é valioso, muito, né? Mas o potencial de equilíbrio, de paz é dela.
Ela tem esse equilíbrio, né? Pertence a ela. Então, é fruto do trabalho dela, em busca do seu crescimento, do esforço individual que ela fez. Agora, para ele, é um acréscimo de misericórdia. É Deus, né, interferindo e auxiliando ele, né? Agora, para que ele encontre o equilíbrio de uma forma definitiva, permanente, é preciso que ele mesmo trabalhe isso. É um trabalho próprio. Então, é mudança de hábito, mudança de forma de ver a vida, mudança de pensamento, porque a pessoa que está recebendo um benefício não quer dizer que ela é boazinha, né? Nem sempre. Ele é beneficiado, né, por conta da misericórdia, é uma forma de auxiliar ele para que ele saia daquela situação de tentação, porque é uma tentação, ele está sendo tentado. Agora ele precisa devotar, né, ele se esforçar. E é o que a gente percebe, que ele estava se esforçando, né, ele estava indo na casa espírita, ele estava buscando o concurso de espíritos, entender, achando até que o exercício da mediunidade poderia livrar ele dessas influências, que até aquela moça, que é a irmã dele, falou que era preciso que ele mesmo estudasse, que ele mesmo se esforçasse para que ele pudesse conquistar esse benefício, né? Não basta ele ter o concurso dos bons espíritos. E geralmente é isso que acontece, né? Que a gente quer coisa pronta, né? Eu estou com a dificuldade, quero que ajude a botar, né? Ele mesmo, com fervor, né? Ele mesmo buscar essa solução para si mesmo. E ele estava buscando, né? Que ele estava indo na casa espírita, mas ainda estava com dificuldade nessa área, né? Então, aqui o finalzinho do capítulo, que esse já é o final do capítulo, ele diz assim: nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida, e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Essa frase até eu coloquei ela grifada aqui para o meu estudo, que é muito importante. Nós todos, né, devemos funcionar como médico vigilante de nós mesmos. A gente às vezes se despreocupa um pouco, né, dessas enfermidades, da origem das enfermidades que está nas emoções. Então, ele é um enfermo, né, com aquele moço, né? Da mesma forma aquela outra que tinha problema na alimentação, né, que alimenta-se de forma desregrada. Da mesma maneira o outro que tinha problema na questão das viciações do álcool. Então, são enfermos. Mas para a cura, a pessoa tem que querer sair daquela situação, né? Então, buscar ajuda, buscar socorro com os benfeitores espirituais, com os familiares, né? Então, toda ajuda é bem-vinda. E ele mesmo se esforçar para sair daquela situação. Então, deve funcionar como médico de si mesmo. Então, esse é o nosso capítulo sobre a oração. Alguém quer fazer um comentário, que nós já vamos passar para o novo capítulo hoje, capítulo 7. Alguém quer comentar sobre esse capítulo da oração? Como é que funciona o tratamento intercessório? Nós já falamos isso lá em nosso lar também, né? Tratamento intercessório. É alguém interferir, né, para ajudar o outro. Isso. A oração, ela tem um poder, assim, grandioso. Um poder muito grande. Já aconteceu comigo, assim, coisa, assim, em pensamento. O Adriano uma vez saiu bêbado de moto, e eu estava com medo demais da conta, eu pedi. Falei assim: Nossa Senhora, segura ele nas suas mãos. Aí foi bem na hora dessa oração, ele caiu no asfalto. Por coincidência, tinha uma pessoa conhecida da família, só que não era conhecida dele. Diz que lá ia atrás dele
de carro e ele de moto. Ele foi tombando o corpo, ele caiu no meio do asfalto e a moto caiu para lá. Ele caiu um tombo numa rapidez grande demais no asfalto. Ainda bem que era pista dupla, né? Na BR-060. Ele só machucou, só ralou um pouquinho as costas. Falei, porque alguém segurou ele, não deu conta do peso todo. Mas ele teve que machucar um pouco, é claro. Ele tinha que machucar um pouco, porque ele vê que ele não pode cuidar daquele joelho. Ele não viu ele caindo. Ele dormiu. Ele dormiu, caiu da moto. Mas alguém segurou ele. Porque a intercessão da oração. A oração tem um poder grandiosíssimo. Porque um tombo desse, no asfalto, nessa rapidez que ele lá ia, é óbito na hora. Mas ele falo para ele assim, você ainda tem muita coisa para passar nessa vida. Porque você já passou de muitas dificuldades e não foi embora ainda. E eu sempre explico para ele. Mas graças a Deus, dessa luta ele passou, largou a bebida alcoólica. Bebida alcoólica faz coisa que Deus me livre. Que bom, né? A pessoa não tem vigilância quando está alcoolizado, né? Então, a intercessão pelo outro funciona, né? E quando é de uma mãe, então, é fantástico, né? A dona Lalinha estava citando aí. Não quebrou um ossinho de um dedo, Odilon. Olha só. Desse tamanho. Não quebrou nada, só ralou. A mãe interferindo pelo filho tem um poder muito grande. E nós, no próximo capítulo, que é o socorro espiritual, nós vamos ver essa interferência da mãe, essa ajuda da mãe, no plano espiritual. Estou dando até um spoiler, né? Assim, uma velhinha que estava já no plano espiritual, já desencarnada e lá auxiliando nas trapalhadas do filho aqui na Terra, encarnado. Então, a mãe tem um poder muito grande. Alguém mais quer comentar? Ou vamos para frente? Ok. Então, vamos para o socorro espiritual, capítulo 7. É continuação, né? Então, terminou aquele atendimento, aquela forma de ver, né? Aquele moço, o Alexandre e o André Luiz estavam presentes lá, fizeram oração, auxiliaram na magnetização da casa, e então eles saíram para a rua. E na via pública, o Alexandre perguntou para o André se ele tinha que já voltar para o nosso lar, porque o local onde o André atuava mesmo é nosso lar. Ele estava fazendo essas peregrinações todas com o objetivo de aprender mais, de entender como é que funcionam as coisas. Então, ele perguntou ao Alexandre se ele tinha que voltar para o serviço logo, né? Tinha tarefas lá que era do André Luiz lá no nosso lar. E ele falou, não, eu posso dispor de mais tempo, porque o interesse dele era muito grande em conhecer. Ele estava conhecendo coisas muito novas, coisas que ele nem imaginava que pudesse existir. Então ele estava super curioso quanto a isso. E Alexandre, ele era um espírito já de uma elevação bem melhor, né? E conhecimentos médicos vastíssimos. Ele tinha experiência nessa área médica. E como o André Luiz também era médico, ele tinha como comparar, né? Então ele tinha interesse em comparar a medicina do plano espiritual com a medicina que ele exerceu aqui na Terra quando encarnado. E ele percebia cada vez mais que os conhecimentos médicos aqui da Terra são muito pequenininhos, né? São pálidos, até ele dizia aqui. Então ele falou, nós vamos ter hoje uma assembleia de esclarecimento com irmãos encarnados e você pode comparecer. Então, quando fala irmãos encarnados, durante o sono físico, vamos relembrar, né, nós nos desligamos um pouquinho do corpo, né, nos afastamos e ficamos ligados pelo aquele cordão fluídico, perispiritual, e vamos para o plano espiritual
de acordo com as nossas afinidades, de acordo com as nossas vontades. Daí a necessidade da gente ter um bom sono, né? Dormir com bons pensamentos, com bons sentimentos, boas emoções, afastar de nós as preocupações, né? Buscar essa conexão com o divino no momento de dormir, com a espiritualidade, para ir a regiões bonitas, boas, como nós já citamos aqui em outras ocasiões. Então ele ia fazer então uma conferência, né? Para pessoas encarnadas. Então elas estariam desligadas do plano físico e iam assistir a explanação do Alexandre. E convidou o André, que disse que para ir, né, que ele teria muita satisfação com a presença dele. E o André ficou, então, muito contente, porque teria mais oportunidade de aprendizado. As entidades, aquelas perturbadas, né? Só para ilustrar aqui, ela se mantinha à espera lá na porta da casa da Cecília. Eu falei que eles já tinham saído para a rua, mas eles estavam ainda lá, conversando lá dentro da casa. Me equivoquei. Então eles estavam ali esperando, né? Uma brecha para entrar. Então eles ficam sempre assim, né? O plano espiritual, esses espíritos, eles estão ali à espreita, qualquer brecha eles entram. Nós estudamos na quinta-feira, no Livro dos Espíritos, a influência oculta dos pensamentos em nós, e eles ilustravam bem isso. E um caminho para a gente afastar esses espíritos é a gente ir para uma outra sintonia, para uma sintonia boa, onde a gente possa ter uma boa presença, né, de bons espíritos nos acompanhando. Esse é o caminho. Então eles estavam nessa situação, na espreita. Até o Orlando, no estudo lá passado, ele citou até um exemplo, né, de como os espíritos se afastam, né? Se a gente está na prática do bem, da caridade, eles não permanecem junto a nós, né? Eles se afastam, eles desistem, né? O Orlando até citou um exemplo de 2 freirinhas que praticavam bem, que ajudava, que trabalhava. Então tinha alguns obsessores ali querendo assediar elas, mas não encontrava brecha, porque elas estavam sempre ocupadas, sempre trabalhando. Então o trabalho no bem é um caminho para a gente livrar-se dessas influenciações, dessas influências. Então o Alexandre então prosseguia nessa conversa, né, edificante, até o André Luiz fala, palestra edificante, e passo a passo eles estavam caminhando. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada, diz eles, né? E aí então ele mostra para nós aqui como é que era o comportamento, né, na madrugada de nós encarnados e os desencarnados. Os desencarnados eram numerosíssimos e a maioria de natureza inferior. Trajava roupa escura, mas de espaço em espaço eram defrontados por grupos luminosos que passavam céleres em serviço cuja importância se adivinhava. Então o trabalho para os espíritos que estavam no plano desencarnados era bastante intenso. Eles estavam ali atuando mesmo bastante para o trabalho, em benefício daqueles que estavam, né, em dificuldades, acolhendo, levando, como nós já vimos em exemplos anteriores, né, obsessores, né, para conversar, aqueles que queriam. Então, e quando ele fala assim que a maioria era de natureza inferior, é fácil a gente compreender isso porque nós vivemos num mundo o quê? De prova e expiação. Aqui é a predominância do mal, a gente sabe disso, né? Então é claro que também no mundo espiritual, né, o número de espíritos que
circula aqui de inferior é muito maior do que os superiores, tanto encarnado quanto desencarnados, né? Às vezes a gente não mostra o que somos, né? Como já conversamos em outras ocasiões, mas nós temos dentro de nós as nossas viciações ainda. Então ali é sempre afazeres, né? É urgente, e os espíritos, embora às vezes a gente fala, né? Descanse em paz, né? Quando alguém desencarna, né? Oh, descansou. Se é espírito que está nesse trabalho, né, contínuo de ajuda ao próximo, se ele tem uma espiritualidade um pouco melhor, ele vai estar sempre trabalhando, né? Então não tem esse negócio de descanso em paz, não. Quando a gente vai para o plano espiritual, trabalhe cada vez mais, né? Então os instrutores, com afabilidade e doçura, né, conversavam ali entre eles. E aí ele faz uma explicação aqui que é uma forma de a gente entender como é que funciona esse trabalho no mundo espiritual. Ele diz assim que à noite o trabalho deles é mais eficiente. Eles trabalham de forma mais eficiente à noite, porque durante o dia os raios solares desintegram certos recursos que eles colocam para ajudar os desencarnados ou os encarnados aqui. E eles estavam nessa conversa assim, quando de repente uma senhora, uma velhinha simpática, se aproximou deles. E o Alexandre já demonstrava ali que conhecia ela já, né? Falou assim: ô Justina, minha irmã, que o Senhor abençoe, né? Saudou ela gentilmente. E a dona Justina, elas demonstrava-se muita inquietude no olhar. E ela já respondeu assim, né, rápido, né, ao cumprimento, e falou: Alexandre, eu tenho necessidade de auxílio urgente, por isso eu vim ao seu encontro. Me desculpe te interromper. Aí o Alexandre, mais do que depressa, já percebeu, né, que era uma emergência mesmo, e por ver como é que ela estava aflita, e ela continuou: meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Então Alexandre interrompeu, falou: já adivinha o que passa. Quando eu visitei ele no mês passado, né, no mês que está terminando, aliás, eu notei perturbações circulatórias. Então ele está falando do ambiente físico do Antônio, né? Então o Antônio estava com perturbações circulatórias, então no corpo físico. E então ele dizia assim que estava no estado gravíssimo, e ela pedia socorro pro Alexandre. Sim, continuou ela dizendo, aflita. Antônio vive num círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. Então, olha, aqui a gente já tem uma ideia, né, do que é o Antônio, né? O Antônio, então, ele é uma pessoa que tem pensamentos muito desregrados, mas é uma pessoa boa. A gente não conhece pessoa assim, pessoa extremamente ansiosa, preocupada e tal. É pessoa de bem, pessoa boa. Só que ela tem essa característica, né? Esse desequilíbrio, esse desregramento. E hoje trouxe para o leite de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Olha só. Embalde auxiliei ele com meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. Então ele estava o quê? À beira do quê? De um derrame, né? De um AVC, né? É isso? É isso, é um AVC. Então ele sentindo a gravidade do minuto, ela acrescentava, ó: triste. Alexandre, eu bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Então ela, como pedindo perdão, né, a Deus e ao próprio Alexandre por estar pedindo em favor do filho, né?
Ele devia confiar mais ou em alguma coisa assim, né? Deixar por conta de Deus, mas ela não conseguia. Era uma mãe devotada, amorosa, que estava preocupada com o filho, né? E como ela era uma pessoa boa, né? O Alexandre já conhecia, e também o Antônio era uma pessoa boa, apesar do desregramento, do desequilíbrio nessa área das preocupações, das ansiedades, o Alexandre se prontificou ali, né? E estava atendendo ela. E ela dizia assim que o filho dela precisava de mais alguns dias na Terra. Veja bem, ela tinha consciência que o filho estava próximo de partir, né, para o plano espiritual, de desencarnar, que era necessário, faz parte da vida, mas ela queria que ele ficasse mais uns dias, porque ele tinha algumas coisas para resolver. E quando fala para resolver, é com a família e com ele mesmo, para talvez aprender a lidar com essas preocupações, né? Perceber que isso é passageiro, que as coisas aqui na Terra são transitórias, que é aquilo que nós estudamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, das aflições da vida presente, aquela que ele fala até em aflições voluntárias, que não é voluntária, na verdade ninguém quer passar por sofrimento, mas diz voluntária porque nós provocamos aqui mesmo, né, com as nossos desequilíbrios, nossa forma de se comportar. No caso do Antônio, ele estava nessa também, né, por conta daquele excesso de preocupação que ele tinha, que foi citado ali, ele estava à beira de um desencarne antes do tempo. Não era para ele partir ali, por isso que ela estava interferindo em favor dele, que era para ele ficar mais um tempo ainda aqui na Terra, porque ele precisava resolver algumas questões com ele mesmo. Creio que em 2 meses, diz ela, conseguirei dele indiretamente a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Então ela pediu pelo menos 2 meses mais para que ele ficasse aqui encarnado. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Né? Então, quando fala em autoridade aqui, a gente já entende que é autoridade moral, que é a autoridade do Alexandre. Seu coração edificado em Cristo. Então, para se auxiliar alguém, é preciso que essa pessoa também tenha alguma coisa a oferecer. Aquilo que está na oração do São Francisco de Assis, né? Ele fala, Senhor, né? Que eu dê o amor, que eu dê a paciência, que eu dê a paz, que eu leve. Mas para a gente levar todas aquelas questões que é colocada ali na oração, a gente tem que ter alguma coisa dentro de nós. E no caso do Alexandre, ele tinha muito. Então, por isso, né, o seu coração era edificado em Cristo. Por isso ele poderia e ele auxiliava, porque ele já estava num patamar, né, num nível melhor. Então, seu coração edificado em Cristo permanece em condições de nos fazer semelhante bem, dizia ela. Então, reconhecendo aquela urgência na situação, ele fala, não temos um segundo a perder. Porque você está à beira do AVC, tinha que atender ele logo, porque senão ele podia vir ao desencarne. Então, em poucos instantes, eles chegaram lá numa residência confortável, e a velhinha estava muito aflita, conduziu eles a um quarto, onde o filho, que era o chefe da casa, o filho dela, repousava em alguns lençóis assim, bem branquinhos, né, dando a impressão de um moribundo. Quer dizer, ele estava mesmo já no momento do desencarne, ele passava a ideia que ele estava desencarnando. E Antônio, ele parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais do arteriosclerótico adiantado. Eu até pesquisei isso aí na internet, né, porque é uma classificação médica, né? Então é aquela situação onde as veias, né, começam a ter problema, né, entupir, e pode causar um derramamento no cérebro, e a pessoa pode vir ao desencarne ou ficar com sequelas.
E a gente já conhece bem, né? Tem muitas pessoas que passam por essa situação, alguns desencarnam e outros conseguem ser socorridos. No caso ali, o Antônio, ele já tinha uns 70 anos, e ele estava bem adiantado nesse processo de derrame, então às vezes estava entupido. E o quadro era muito educativo com o André Luiz, ele estava observando uma coisa nova para ele, né? E mostrava ali que ele, todo o interior, né? Como é que processa aquela enfermidade, né? Que quando ele estava encarnado, ele era médico, ele já lidou com muitas situações dela, mas ele não tinha uma visão tão detalhada e tão ampliada como que ele estava com espírito, né? No plano espiritual. Essa situação aqui, ela leva nós a refletir, né? Quando fala assim, próximo dos 70 anos, né? Eu fico pensando assim, eu também estou próximo dos 70 anos. Fica esperto, Odilon, né? Não passamos a gente pro outro. Nós já passamos, né? O seu irmão aí já passou dos 70 e eu. Meu irmão passou dos 70 também. Fica esperto, meu irmão. Eu tô com 75. Olha aí, ó. O caso do Antônio é porque ele... Mano, eu vou dar uma saída, viu? Vou pedir desculpa para vocês, que eu vou ter que sair. Ah, tá. Não, nós já estamos terminando, daí na próxima a gente vai continuar, você vai pegar o pedacinho, né? nessa parte mesmo. Nós não vamos adiantar muito, não. Um abraço a todos. O nosso tempo já está vencendo. Aí. Ô, dona Diva, a senhora está querendo falar, seu microfone está desligado, tá? Tem que abrir ele se a senhora estiver querendo se pronunciar. Dá um toquezinho aí. A dona Diva também deve estar próxima dos 70, né? Todos nós. Então, essa questão das preocupações, por isso eu estou dizendo, né? Na próxima... ainda está desligado o seu microfone, dona Diva. Na próxima semana, nós vamos continuar esse assunto, né? E vamos justamente continuar nessa parte, e daí nós vamos ilustrar um pouquinho mais, né? E é bom que todos aqui participemos, porque é um assunto que tem muito a ver com todos nós. Essa questão de preocupações, como ele diz aqui, né? Preocupações desnecessárias, né? E se a gente for pensar bem, muitas coisas que a gente cria na cabeça da gente não é necessário mesmo, né? Muitas preocupações não vai resolver nada, ficar batendo a cabeça, perdendo o sono, é desperdício de energia. Mas às vezes a gente entra nessa situação. Seu microfone, a senhora não conseguiu mesmo acionar, dona Diva. Ele está mudo para nós aqui, só fala. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa parte aí? Essa preocupação, mas o meu esposo aqui, o Tchãozinho, direto eu estou danando com ele por causa disso, mas como ele preocupa com as coisas, sem necessidade alguma, eu falei, meu filho, esquece, livra disso, porque a gente não pode ficar preocupando com coisa que a gente sabe que aquilo não adianta, uma coisa que a vez que já passou, e que pode acontecer, pode, mas o que tem? Para que ficar preocupando antes do tempo? Espera acontecer, se acontecer aí você sofre, mas não vamos sofrer antecipado, não é? Para que sofrer antecipado? Isso aí é perigoso acontecer. Perigo tem, mas o que nós temos com isso? Deus sabe o que faz. Às vezes, não acontece. Às vezes, passa tranquilo, não acontece nada. A gente tem que livrar a nossa mente, para pensar só em coisas melhores e deixar essas coisas piores para depois. Depois que acontecer, aí a gente pensa. Mas antes, não, vamos deixar quieto. Então, a gente evitar é bom. Mas, no caso, coisa inevitável, coisa que não depende de nós próprios fazer. Ou um perigo eminente com outra pessoa. Então, nós não temos potencial nenhum para evitar. Você só tem que confiar em Deus. Se tiver de acontecer, vai acontecer. Mas se não tiver, então para que ficar preocupando antecipado? Então, é orar e vigiar só. Mais nada. Não tem outra solução.
E eu penso desse jeito. É isso mesmo, eu também penso assim, concordo com a senhora. Então, só lembrando, né, do slide anterior que ele traz essa informação, ele diz assim, ó, de novo, né? E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Embalde auxiliei ele com meus humildes recursos, quer dizer, ela tentou passar paz para ele. Infelizmente é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. Então o Antônio está à beira do derramamento mortífero. Mas é isso que a senhora falou mesmo, né? A própria palavra preocupação, pré é antes, ocupação, a gente sabe o que é, se ocupar. Então, se ocupar de alguma coisa antes dela acontecer. Antes de acontecer alguma coisa, a gente já fica pensando, né? Vai acontecer isso, vai ter esse resultado, sempre de forma assim negativa, sempre de forma desastrosa. A gente às vezes está com uma dificuldade, um problema, às vezes nem tem um problema real, mas a gente cria, não, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e fica criando situações extremamente negativas que vão comprometendo a nossa paz, o nosso equilíbrio. E isso, como nós estamos vendo aqui nesse estudo, modifica a questão física nossa, modifica a parte biológica nossa, né? Então a gente fica preso àquelas situações de desequilíbrio. Então é como a dona Lalinha mesmo disse aí, né? Eu posso resolver? Né? Resolvo. Não posso resolver, confie em Deus. Não adianta a gente ficar desperdiçando energia. Vamos confiar em Deus e pronto, né? Deus sabe o que faz. Nós estamos sob o controle dele. No caso aqui, ó, olha o exemplo do Alexandre, né? Ele correu e foi lá atender. Porque podia fazer. Está na mão dele poder fazer. Mas se não pudesse fazer, o que tinha que ser feito? Né? Aceitar. Aceitação. Então, a nossa grande dificuldade nos desafios que nós enfrentamos é essa palavrinha, aceitação. A gente tem dificuldade de aceitar os desígnios de Deus. E a gente fica debatendo, fica confrontando. E no caso do Antônio aqui, ele foi dormir com preocupações. Então, às vezes, a gente vai assim, né? Fica perdendo sono, pensando em coisas desagradáveis, desastrosas. E esses pensamentos perturbam o nosso sono e nos leva a esse estado, de repente, de enfermidade, e pode causar um dano bem grande. Então, o Alexandre, ele estava ali, né, buscando o atendimento. Então, o quadro para o André Luiz era assim, diz aqui, né, profundamente educativo. Era uma coisa nova para ele. E ali ele percebia assim que o Antônio ele estava agonizando. Aqui, ó, identificação perfeitamente do estado pré-agônico, né? Então é como se ele estivesse assim, próximo da agonia, da morte, em todas as suas expressões físicos e também espirituais. Então, tanto fisicamente quanto espiritual, ele estava naquele processo já, né? Quase que no desencarne. A alma, o espírito, o Antônio, ele estava confuso, inconsciente, e estava movimentando ali com dificuldade, né, com o corpo físico, quase que totalmente exteriorizado, quer dizer, quase que totalmente desligado do corpo físico, junto ao corpo imóvel e respirando assim com muita dificuldade. Ele estava mesmo numa situação crítica ali, o Antônio. Aí o Alexandre se inclinou então paternamente sobre ele e o André Luiz percebeu que era uma trombose perigosíssima. Estava localizada numa das artérias
que irriga o córtex motor do cérebro. Então ali estava o problema, né? Ele conseguia visualizar com a visão dele espiritual onde que estava a trombose perigosíssima no cérebro do Antônio. E a apoplexia, diz ela, não se fizer esperar. Apoplexia é o derramamento do sangue. Então o sangue já estava próximo ali, né, de acontecer o derramamento. Mais alguns a apoplexia não se fizeram esperar, quer dizer, não se fizeram esperar, então já estava acontecendo já, né? Já estava havendo derramamento mesmo, olha só. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Estava mesmo em estado crítico. Aí Alexandre centralizou todas as atenções no enfermo, tocou o cérebro perispiritual. Nós devemos entender que o nosso corpo físico é uma cópia do corpo perispiritual. Então ele tocou na parte perispiritual. O atendimento dele não foi no corpo físico, foi no cérebro perispiritual. E falou com autoridade serena: Antônio, mantenha a vigilância. Então o Antônio estava inconsciente, ele chamou a atenção do Antônio, né, para que ele ficasse, para ele contribuir para poder ocorrer ali o processo de estabilização dele que estava desajustado, né? Nosso auxílio pede sua colaboração, disse o Alexandre. Então, ele precisava que os dois trabalhassem ali. O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro da carne. Então o corpo físico permanecia com o olho fechado, mas o corpo perispiritual ele abriu o olho, dando a entender vagas noções de consciência. Então ele estava meio que tonto ali, né? E o instrutor, então, Alexandre, prosseguiu falando: você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram em você os elementos de desorganização cerebral. Intensifica o desejo de retomar as células físicas enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Veja aqui, olha, você é um toque assim muito duro, né, para ele, né? E para qualquer um de nós. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Então não justificava o que ele estava passando. Ele poderia não ter passado aquilo, né? Então eu vou deixar essa fala que eu coloquei aqui para nossa reflexão, e a gente traz no próximo sábado para a gente conversar, que o nosso tempo já está acabando. Então é essa aqui, ó. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram em você os elementos de desorganização cerebral. Para a gente refletir. E nós vamos então encaminhando para o encerramento. Alguém quer fazer oração ou fazer um comentário breve sobre essas questões? Tudo certo? E aqui está o nosso Google está avisando que só tem 2 minutos. Mas estamos no finalzinho do nosso tempo. Então vamos refletir sobre isso aqui, né? Na próxima semana a gente traz ele novamente à baila, né? E quem quiser comentar, né? Às vezes até alguém tem um exemplo próprio de alguém próximo de situações parecidas para a gente entender e fixar melhor esse ensinamento que é muito importante para nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Jesus, e um bom final de semana para todos. Se for interrompido durante a nossa oração, que Deus abençoe. Muita paz. Jesus, Deus, nosso Pai, gratidão por mais esse momento de estudo, de reflexão sobre a doutrina espírita, que esses ensinamentos possam nos tornar melhores, que nós possamos cada dia mais
ter a consciência de como administrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, para contribuir para nós mesmos, para o nosso conforto espiritual e físico, para o nossa paz, a nossa serenidade, que a gente possa, Senhor, perceber que o caminho da felicidade é esse. Que a sua paz, o seu amor esteja sempre entre nós. Que assim seja, graças a Deus.